Estamos começando o podcast Vivendo Obra. Então, começando do início com o Eduardo Augusto, que vai falar um pouco da história, antes da engenharia, a parte da formação de engenharia e depois da empresa de engenharia. E eu sou o Guilherme Ribeiro. Eu sou Eduardo Augusto, especialista em financiamento. Então vamos começar antes da engenharia. Você sempre quis fazer engenharia? Essa é a primeira coisa que todo mundo pergunta. Cara, sempre quis não. Meu sonho, na verdade, era ser piloto de avião, né? Acho que eu já até te contei isso, mas o pessoal não deve saber. Eu já quis ser piloto de avião. Astronauta não, né? Astronauta não, piloto de avião. Astronauta toda criança parece que já queria ter, né? Mas eu quis ser piloto de avião e esse eu realmente levei a sério. Tem uma faculdade aqui próximo, né, de Uberaba, a cidade chama Uberlândia e a faculdade o curso chama Ciências Aeronáuticas. E nesse curso eu fiz durante 1 ano e meio, saí da escola tal e fui para esse curso. E aí o que aconteceu? Existe um certificado de capacidade física que a gente tem que passar lá. E eu falhei na parte da visão, porque eu tenho, não sei se vocês sabem, mas 9 graus de miopia, né? Muita miopia. Muita miopia, o óculos é bem grosso. Eu tenho só 2,5. Mas é que aí eu uso lente de contato quase que 24 horas, né? Eu não adaptei muito bem com óculos. E aí eu não passei nesse teste, né, do certificado de capacidade física, fiz 1 ano e meio de faculdade à toa. Depois que eu desisti de ser piloto de avião, eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Mas chegou a pilotar algum avião ou não? Então, o dia que eu fui pilotar o avião quebrou, você acredita? Minha mãe falou assim, foi um livramento de Deus. Aí a gente teve um evento no Aeroclube lá de Uberlândia. Isso é mais um sinal que você não seria piloto de avião. Exatamente. Aí foram 4 amigos meus, na minha vez, quebrou o freio. Aí minha mãe, foi um livramento de Deus. Então tá bom. E aí acabou que eu fiz 1 ano e meio de faculdade, jogada no lixo mesmo, porque não deu para aproveitar nada na engenharia, né? E aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E tinha um amigo meu, não sei, um primo meu, na verdade, o Juliano, não sei se você conhece, o Juliano é meu primo. Ele trabalha em uma grande construtora do Brasil, chama Direcional, a construtora, que é basicamente concorrente direto da MRV. E aí ele falou, não, faz engenharia é bom, tá em alta, não sei o que, isso em 2010, né? E aí ele falou, faz engenharia. Eu falei, cara, eu vou fazer engenharia, mas não fiz, sabe? Sem pretensão nenhuma, fui porque ele falou mesmo e ele falou que dava dinheiro, né? E aí... Primo, quando fala os trem, a gente acredita. E ele estava no meio da faculdade, falou que estava gostando do curso e tal. Eu falei, vou fazer também. E aí eu entrei em 2010, meio do ano de 2010, no curso de engenharia. Foi assim que a gente começou a brincadeira. Começou com a engenharia sem saber nem o que era direito. Sem saber nem o que engenheiro fazia, praticamente. Aí entrou na faculdade, era o mais estudioso ou não? Então, é até engraçado falar isso, porque parece que na faculdade eu era estudioso, né? Mas a realidade é que a gente estudou junto, né? Durante um tempo. Mas na escola mesmo, cara, eu era um dos piores alunos da sala. Eu bombei na 8ª série, pra você ter ideia, em matemática. Bombei na 8ª série em matemática. E a gente até brinca que eu tenho um outro primo que bombou na 7ª, da mesma idade que eu, o Diego, né? E aí eu falo, cara, eu bombei na 8ª pra gente estudar junto na mesma sala, né? Mas foi isso, eu bombei na 8ª série, eu era muito ruim em matemática, meu Deus, que ruim. E aí eu fui para engenharia. Chegou na faculdade, eu conheci nos primeiros dias de aula o Gilson, que é amigo nosso, né, inclusive. E aí o Gilson falou assim, esse amigo nosso falou, Eduardo, cara, não tô entendendo nada aqui que esse professor tá passando no quadro e tal, não tô entendendo nada, eu sou professor de geografia e tô fazendo engenharia. Aí eu falei, putz, né,
o primeiro semestre de engenharia é praticamente o terceiro colegial, né? Que é a base, né? É o ciclo básico, né? É o básico ali, né? E aí eu falei, cara, eu vi isso aí no terceiro colegial, tem 1 ano e pouco só, né? Então 1 ano e meio que eu vi isso aí, acho que tá tranquilo. Dá para me te explicar, né? E aí a gente começou com a rotina dele ir lá para minha casa todo dia depois da faculdade, a gente estudava até 12h30, 3 horas da manhã. Isso toda semana. Intensificava em semana de prova, né? E aí ele ia lá para casa, eu explicava, não era uma matéria, era todas as matérias. Eu explicava todas as matérias para ele. E aí, por incrível que pareça, eu saí do pior aluno na escola, não para o melhor, mas eu nunca peguei dependência, eu nunca peguei provão, eu nunca repeti de ano, sei lá. Né? Eu tomei pau no cálculo 1. Eu nunca tomei pau em matéria nenhuma, eu sempre passei em todas e a menor nota sempre foi 7, né? E aí eu concluí depois disso, cara, que a gente aprende muito mais ensinando do que realmente tentando estudar. Porque eu estudava para ensinar ele, né? E aí isso me fez... Eu não precisava estudar para as minhas provas, né? Eu ensinava ele e pronto. Eu não tinha que estudar fora isso. Porque ensinando ele ali, eu já estava me preparando para as nossas provas, fazendo os trabalhos e tudo mais. Um abraço pro Gilson aí, se ele estiver ouvindo. E o Gilson trabalha com engenharia hoje? O Gilson, no 5º período, ele largou a faculdade, né? E o Gilson largou a faculdade no 5º período e depois ele foi trabalhar com o que ele já trabalhava antes, que não era ser professor de geografia. Acho que ele trabalha com peça de caminhão, alguma coisa assim. A faculdade era noturna, né? Então tinha... Quando a gente entra na faculdade, sempre tem essa preocupação de não saber o que acontece, do novo, qual que é as possibilidades. Estágio é uma realidade muito longe. E a gente não tem muita noção do que acontece pós-faculdade, nem dentro da faculdade. A cabeça ainda é assim, né? E vai abrindo aos poucos. Então, no começo, você já procurou um estágio, já foi atrás de um estágio, ou deixou mais para o final. Isso é uma coisa muito importante, né? Um diferencial. Cara, eu agradeço muito as decisões que eu tomei, sabe? Porque eu nunca fui de ficar parado. Eu gosto de movimentar, já trabalhei de garçom, já trabalhei de... Sabe essas canetas personalizadas? Eu já trabalhei pintando essas canetas personalizadas desde pequeno. Né? Então, vizinho de frente à minha casa tinha uma fábrica de pintar essas canetas. E aí eu ganhava acho que R$10 por semana para ajudar ele a fazer isso. Aí, eu no início da faculdade, eu falei, cara, o que é importante para o engenheiro? Perguntei para os professores. É importante saber AutoCAD, né? Lá em 2010 é importante saber AutoCAD. Falei, beleza. Não esperei o 2º semestre, que a aula de AutoCAD era no 2º período. Eu não esperei o 2º período para me aprender AutoCAD. Eu aprendi o AutoCAD em uma escola externa, né, da faculdade. Eu fiz um curso fora da faculdade para me aprender AutoCAD. Isso no 1º período. Tinha acabado de entrar na engenharia. E aí eu fiz AutoCAD. E por eu ter feito AutoCAD, o meu pai tinha um conhecido aqui na cidade que ele trabalhava com escritório de engenharia, fazia projeto. E aí meu pai me indicou para ele. Aí ele foi, esse rapaz me contratou, me pagava R$200 por mês para me fazer projeto para ele. E eu só trabalhava com isso, o dia todo, trabalhava das 8, eu acho que eu entrava lá, até 5 horas da tarde fazendo projeto. Projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, principalmente eram os dois. Antigamente tinha muito, né? Cadista, né? Só Cadista. Desenhava. Era conhecido como cadista. Não sabia ainda a noção do projetar ainda. Desenhava o que mandava desenhar. Não, nós desenhávamos conexão na mão, cara. Tem uma conexão aqui que tem que fazer tal coisa. Eu não tenho ela, então vamos desenhar. Pegava lá no Tigre, entrava lá, né? Catálogos da Tigre. E vamos desenhar essa conexão aqui que nós não tem ela em AutoCAD. E desenhei muita conexão na mão mesmo. E foi assim que eu comecei, cara. Olhando assim, parece que a gente é bem antigão, né? Porque hoje... Não, hoje é tudo. Você vai no site desse povo aí, você baixa tudo, catálogos e 3D, catálogos. tudo
parte de BIM, tudo louco. Tudo bem avançado nessa área aí. E não tem tanto tempo assim. É quase 10 anos atrás, né? Até que tem um tempo. A tecnologia está andando rápido. Né? Mas então, aí depois fazendo projeto. Comecei fazendo projeto, tal. No segundo período, né? Eu acho que comecei no segundo período a estágio. O estágio foi no segundo período de projeto. E aí eu fiquei 6 meses com esse cara, né? Com o João Batista, que me deu essa oportunidade de fazer projeto com ele. E aí eu falei, cara, projeto para mim, eu não gosto de ficar trancado dentro de sala, tal, ficar o dia inteiro na frente do computador, eu não gosto, né? Há quem goste, né? Ainda bem que tem quem goste disso, né? Também, ainda bem que tem quem goste de obra, né? E aí eu falei, cara, eu não gosto de ficar dentro de sala, só fazendo projeto o dia todo, tal, não dou conta. Muito inquieto. Aí falei, vou procurar algum estágio em obra. Aí eu fui fazendo várias visitas em obra, pedindo estágio, até que um dia eu fui numa obra de uma grande construtora aqui em Uberaba. Eles estavam fazendo um prédio, né? E aí eu cheguei lá, o cara falou assim, daqui a pouco eu falo com você. Eu fiquei 3 horas sentado esperando o engenheiro me atender. 3 horas sentado esperando me atender. Aí, na hora que ele me atendeu lá, expliquei e tal, falei que fazia projeto em AutoCAD, fazia estágio, só que eu queria trabalhar em obra, não sei o que e tal. Ele me perguntou de salário, eu falei, cara, salário para mim não é importante agora. Eu quero é aprender, né? Eu quero começar a trabalhar com obra. Isso no início do 3º período. E aí, ele falou, não, volta daqui uma semana. Aí foi. Ia lá, conversava com ele e tal. Aí teve um dia que eu falei, não, deixa eu te falar. Se você não for me contratar, você me fala que eu tenho uma outra oportunidade que eu vou para lá. Eu nem tinha. Mas eu falei porque ele ficava me enrolando, me empurrando com a barriga. Eu falei, não, se você não for me contratar, eu vou aceitar outra oportunidade em outra obra e falei o nome da concorrente que eu vou para lá. Aí ele queria me contratar, já tinha acho que 3 ou 4 estagiários naquela obra. Ele queria me contratar porque eu era o único estagiário que sabia mexer em AutoCAD. E aí ele me contratou. Me contratou, acho que comecei ganhando, sei lá, 300, 400 reais. E era um prédio, na verdade 2 torres de 17 andares, né? E a primeira torre estava concluindo. E a segunda torre estava começando, né? E aí eu comecei um estágio nessa obra, em prédio. Cara, prédio é top demais, cara. Quando eu comecei, ele me contratou porque eu era o único que sabia projeto. E aí eu ficava fazendo os projetos que ele queria, mexendo, alterando algum projeto, alguma coisa. E aí eu comecei a ficar um tempo ocioso. Fazendo uns as-built da vida. As-built, essas coisas. E aí eu comecei a ficar um tempo ocioso. E aí eu falei para ele, cara, eles mandaram um encanador embora, a obra só estava com um encanador e um ajudante. Aí eu falei, cara, eu tô vendo aí que tá precisando de encanador e tal, você acha que eu posso fazer estágio e ajudar o encanador, meio período aqui do dia e tal? Ele, não, pode, porque daí você vai aprender. Eu trabalhei uns 6 meses, mais ou menos, ajudando-te de encanador. Tem foto aí, depois se der para colocar aí. Eu trabalhando lá de encanador, carregava tubo, ferramenta, colava, cortava cano. E lá, tubulação de água quente era de cobre. Era de cobre. E hoje em dia nem se usa mais, né? É o CPVC. É o CPVC. Naquela época usava de cobre. E aí eu aprendi. Você chegava o fogo e vinha com a solda, né? Estanho, eu acho. É tipo soldar calha, né? Não, né? Tipo soldar calha, não. É assim, tem os tubos, né? Aí... Não é da minha época. Isso. Não é da sua época. Não tem muita conexão. Aí o que você tem que fazer? Tem um equipamento que você vai engrossando o tubo, sabe? E aí ele vira uma bolsa que você encaixa o outro tubo dentro. Aí beleza. Depois que você faz isso, você encaixa outro tubo, você passa uma resina, uma vaselina, sei lá, uma pasta, que daí aquela pasta ali ela vai ajudar na hora da solda. Você põe essa pasta, chega com, como é que chama aquele trem? Maçarico. Maçarico.
Você chega com o maçarico e com a solda, com o estanho ali, não sei que ferro que é aquele, que metal que é. E aí você chega com o metal e ele derrete. Por você ter colocado aquela pasta ali, você encosta só de um lado, a solda vai e faz toda a circunferência sozinho. Você vai derretendo e ela vai preenchendo, é muito massa. E aí eu comecei a trabalhar com ele, a gente fez todos os apartamentos lá, parte de água quente, água fria. Né? Aí é que vai o negócio, tipo assim, tudo que você faz não é perdido, né? Porque você viu uma parte bem avançada de instalações. Exato. Não, tanto que ele falava, Eduardo, pega joelho de 90, 45 graus, joelho de 90, 40 milímetros. Eu tinha que saber o que era para entregar para ele fazer. E assim eu aprendi o nome de tudo. Eu sei o nome de todas as conexões, todas as peças. Todas as peças, as medidas e para que a serve, ver, como né? é que usa. Como que monta. Igual, tem um negócio que usa em prédio, você acha que trabalhou só com casa, né? Existe uma tubulação, uma conexão que chama série R, deixa eu falar? Série R. É porque assim, todo prédio existe as prumadas. Prumada desce o esgoto de fora a fora, do prédio de cima até embaixo. E aí eles usam essas conexões série R, ela é uma série mais reforçada, a parede dela é mais grossa. Ela é até cinza, se não me engano, a cor dela, sabe? Não é uma conexão branca de esgoto. Ela é cinza. E onde que usa? Na hora que você desce a tubulação de esgoto, a peça de 90 graus que faz ir embora é aquela, a série R. Eu nem sabia que existia isso e aí, através desse estágio lá, aprendi. Cara, aprende muita coisa com estágio, muita coisa. Acho que se eu tivesse deixado para fazer estágio no último período, só o obrigatório, eu não tinha empresa hoje. Porque daí eu não tinha a confiança que eu tenho, né, em pegar as obras, pegar os trabalhos. Isso aí também, porque você bota isso aí há 5, 6, 7 anos atrás, não tinha tudo igual tem agora no YouTube. Sim. Não tem muita gente. Não tinha Instagram. O conteúdo igual tem hoje. Não tinha nada disso, cara. Você achar Então, você alguma tinha que coisa... ver alguém, você tinha que estar lá para alguém te ensinar. Não, você tinha que estar dentro de uma obra. Né? Para mim, quando eu sou curioso também. Aí, na hora de fazer algum serviço, por exemplo, eu ia fazer o contrapiso. Eu digitava no YouTube ou no Google, contrapiso. Tem uma série que eu assisti todos os episódios. Eu não sei se é do Sebrae, alguma coisa assim. Sabe aquele curso, não sei o que, 2000? Telecurso 2000? É estilo aquilo lá. TV Cultura, eu acho que tinha. Estilo aquilo lá. E eles estão fazendo uma obra lá do início ao fim, ensino passo a passo. Eu assisti aquele trem lá, cara, umas 5 vezes. Pra mim, isso aí vai também uma dica para quem quer ser estagiário. Porque existe estagiário que manda você fazer, né? Fala assim, ó, olha aqui essa obra. Ele senta do outro lado da rua e só fica olhando a obra. Uhum. Exato. Tem o outro que vai lá e que põe a mão no negócio. Que é isso, né? Que você está fazendo? O que está acontecendo? O que eu posso ajudar? Conta quantos tijolos que tem aí e ele já conta quantos que tem, quantos que vai faltar e o tanto de massa que vai usar. Exatamente. Tem que ser proativo, cara. No estágio, é o que eu falo. Se você pudesse... O engenheiro tem que ser. O engenheiro, né? De forma completa, verdade. Eu falo que as coisas é um pouco invertido. Eu acho que a gente aprende muito mais no estágio do que realmente na faculdade. Falo visando o que você vai realmente usar no futuro, né? Então, assim, o estágio, cara, se fosse de graça, eu tinha feito. Principalmente quando está de execução, é mão na massa. Né? Mão na massa puro, entendeu? Mão na massa puro. Entender como é que funciona cada material, para que serve, como é que calcula. Igual hoje a gente estava na obra calculando o volume de concreto que vai usar na fundação. Os 2 estagiários lá acompanhando, né? E aí isso é interessante, cara. E até mesmo questão assim, quem quer ser... Tem gente que já tem um sonho, às vezes eu quero ser projetista, pronto, eu não gosto de obra. Então, você aprende a projetar fazendo projeto, entendendo de projeto. Então, exatamente. Você tem a mão na massa, tem que fazer. Tem que fazer. Arruma um escritório de projeto e vai fazer estágio. E um detalhe importante é porque quando eu estava de estagiário, eu via que tinha outros estagiários que é assim, cara, pega esse tambor aqui e coloca ele lá 2 quarteirão para lá. O cara só pegava e levava. Cara, beleza, eu vou levar, mas me fala
o porquê disso. Por que precisa desse tambor lá? Ah, o tambor, eles vai chegar lá, vai cortar o tambor, vai colocar água e vai usar essa água para fazer a massa do assentamento, a massa do reboco. Ah, tá. Então, quando inicia uma obra, precisa de um tambor para pôr água? Precisa. E se o cara que está começando fazendo estágio não pergunta, ele só pega o tambor e leva lá. Nem sabe. Nem sabe, entendeu? Então, essa questão de ser curioso, cara, tem que ser todo dia. Eu falo, todo dia a gente aprende um negócio diferente, todo dia a gente está, sei lá, aprendendo e se renovando, né? Que 10 anos atrás não é a mesma coisa de hoje. Isso vai tanto hoje, que tem muito presencial, quanto online também, né? Tem muita gente ensinando coisa boa, que se você não parar para ver aquilo ali como eu tô aprendendo também, você deixa passar, só vai vendo. É igual você fazer um estágio e deixar passando. Exato. Uma coisa é você estar no estágio, outra coisa é você viver aquele estágio, né? É viver a obra, né? Vivendo obra, nosso podcast. E é isso, cara, você tem que viver aquele negócio ali, estar presente para aquilo. Porque às vezes você está no trabalho, está no estágio, pensando no final de semana, pensando o que você vai fazer quando você chegar em casa, pensando em outras coisas. Aí quando você está em casa, você está pensando o que você vai fazer na obra. E aí as coisas se invertem. Não, calma. Na hora que você está em algum lugar, cara, fazendo alguma coisa, se concentra naquilo. Eu era muito assim. Cara, eu ia fazer alguma coisa, pega aquilo ali e faz e pronto, entendeu? E aí se concentra naquilo e pronto. Cara, mas no meu estágio, o engenheiro e tinha um mestre de obra. Cara, o mestre de obra me deu várias carcadas, que eu errava algumas coisas, e ele vinha e, nossa, é aquele negócio, né? Não sei se pode xingar, mas comia o rabo mesmo da gente ficar até sem graça. Ficava uma semana triste, né? O cara falava, meu Deus do céu. Mas hoje a gente olha esses erros que fazia e fala assim, nossa, mas é assim, né? Teve um episódio, eu cheguei nesse estágio, eles estavam concluindo a Torre A, né? E eu vi a execução do zero da Torre B. E aí, na hora que concluiu a Torre A 100%, eu tinha o quê? 3 meses de empresa, o pessoal fez uma reunião num apartamento, né? Fez uma reunião num apartamento lá e falou assim, olha só, a gente está fazendo essa reunião só com os empreiteiros, com os mestres de obra, com os engenheiros, com o dono da empresa, né? Falou assim, ó, a gente fez essa reunião aqui que a gente quer ouvir de todo mundo aqui, o que a gente pode melhorar na Torre B para não dar problema, né? Para a gente não ter os problemas que está tendo aqui e tal. E aí, o povo, não, essa torre ficou muito beleza, ficou muito boa, todo mundo gostou, ninguém falou nada. Aí eu falei, não sei pra quê, né? Mas tem um negocinho que eu queria falar. E a gente estava na cozinha nessa hora. Eu falei, não, tem só um negocinho que eu queria falar aqui, que se ajeitar fica 100% a obra, né? Olha, o que é? Eu com 3 meses de estágio, né? Novo pra caralho. Aí, não, pode falar. Achava que já era um engenheiro. Achava que já era engenheiro. Aí é o seguinte. Capacete branco. Aí é o seguinte, tá vendo aqui, nós estávamos na cozinha. Falei, tá vendo aqui a janela da cozinha? Tinha uma viga que dava entre a janela da cozinha com a janela da lavanderia. Era bem do lado uma da outra. E essa viga chegava bem ali, entendeu? E tinha um pilar. E o que aconteceu? Por exemplo, tinha a janela da cozinha, afastava uns 60, 70 centímetros, tinha a janela da lavanderia. E aí, eu peguei e falei assim, ó, tá vendo aqui na cozinha? Essa viga tá chegando aqui e o alisar, que é o acabamento que põe na janela, tá tendo que cortar o alumínio porque a viga ficou bem em cima aqui. Se chegar a 5 centímetros para o lado, na forma do concreto, aí eu falei, aí a gente tem que ver no estrutural, né? Se pode fazer isso, mas se chegar a 5 centímetros para o lado da lavanderia, nós não vamos ter esse problema. Que é um problema executivo, né? Um problema não executivo. É de projeto. Ou simples, é um negocinho, um detalhe, porque eu acompanhei a execução dos caras que instalam nas janelas. E eles falaram para mim, Eduardo, olha aqui para você ver que erro, tal, cortando o alisar por conta da janela. Aí eu falei, não, quando eu tiver uma oportunidade eu vou falar. Aí nessa hora eu falei. O cara, não, beleza, o engenheiro, não, beleza, vamos ver o que a gente faz e tal.
Até então tudo tranquilo. Fomos embora. No outro dia, na hora que eu chego 7 horas na obra, o mestre de obra já chega e já dá aquela carcada, né? Fala assim, Eduardo, deixa eu te falar um negócio, você tá aqui para aprender, não é para ficar falando mal do serviço dos outros, não. E eu fiquei, como assim? Como assim ficar falando mal do serviço dos outros? O que eu fiz? Porque na reunião de ontem estava tudo bem, hoje já chegou falando assim comigo e tal. Não é para falar mal do serviço dos outros, não sei o que, tal. Falou um tanto na minha cabeça, nem lembro mais. Mas foi isso. Não é para ficar falando mal do serviço dos outros, você está aqui para aprender e entende onde que é seu lugar, tipo isso. Aí fiquei mal pra caralho nesse dia. O engenheiro não estava na obra, ele foi chegar tipo umas 9 horas da manhã, e aí eu fui conversar com ele para pedir para sair. Falei, não, de jeito aqui, para mim não dá, tal. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei. Expliquei para ele o que aconteceu. Na hora que o mestre de obra, ele foi e chamou o mestre de obra. Na hora que o mestre de obra entrou na sala, aí a gente foi descobrir. O encarregado do mestre de obra entendeu que eu estava falando que o serviço dele estava ruim, que isso deu um problema na janela. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu falei, cara, existe um problema. Para a gente solucionar o problema, 5 centímetros para lá. E pronto, não falei mal do serviço de ninguém. Ele era encarregado da estrutura, entendeu? Isso existe muito em obra também. Ele era encarregado das formas, né? E aí ele entendeu que eu estava falando mal do serviço dele. E aí eu só sei que o engenheiro apazigou, chamou todo mundo lá e falou, ó, o Eduardo tá certo. Falou de um detalhe que realmente está cortando lá, tá ficando feio. Levou nós lá no apartamento, mostrou, ó, nós vamos arrumar isso aqui na próxima torre. Não está falando mal do seu trabalho. Você executou conforme o projeto. O projeto é errado. Entendeu? E aí, pronto, arrumou e solucionou. Mas, rapaz, isso aí aconteceu várias vezes. Dá desgaste. Várias vezes aconteceu uns negócios assim. Obra onde disse-me disse, trem. Ixi, isso é uma função muito foda do engenheiro dentro da obra. Que é a gestão de pessoas. Exatamente. Né? Que é você botar, você controla. Você entender a visão de um, entender a visão do outro e chegar num consenso ali. Ouvir todo mundo pro bem da obra, administrar ego, administrar recurso, porque tem também, ó, eu faço mesmo, o fulano faz esse serviço, ganha mais do que eu, tal. Tem muito isso. E isso aí você já vendo desde antes, né? Então vai. Estágio, aí essa obra aí. Fiz estágio até concluir essa obra. Todo mundo saiu da obra e só fiquei eu lá. Só ficou eu fazendo os cata, né? O piso tá trincado, não sei o quê. E aí eu e um pedreiro, ficou eu, um pedreiro, um pintor e uma menina da limpeza. Só 4 pessoas na obra para acabar. E aí, sem a autorização do engenheiro, mas isso depois de pegar amizade e tudo mais, eu falei, ó, vou fazer uma contagem regressiva para a entrega dessa obra. Todo dia eu imprimi uma folha e colar lá onde era o nosso depósito, né? Faltam 30 dias, faltam 29, faltam 28. E assim foi. A turma, os 4 motivou, trabalhou igual doido para entregar. Chegou no último dia, tem só mais uns negocinhos aqui e tal. Eu falei, ó, deixa eu te falar, eu tô formando agora, faltava acho que 6 meses para formar. Eu só trabalhei nesse prédio aqui faculdade inteira. E eles tinham uma obra com 1.008 casas, 1.080 casas. Deixa eu ir lá acompanhar essa casa, deixa eu ir lá acompanhar a execução dessa obra. E aí o engenheiro falou, não, então pode ir para outra obra. E aí eu fui, fiquei lá 6 meses, trabalhando nessa obra de 1.080 casas. Aí eu entendi que fazer muita casa não é bom. Cara do céu, é o dia inteiro no sol, trabalhar em prédio é o dia inteiro na sombra. Isso é uma visão que a gente, quando está na faculdade, você pensa que, não, fazer muita casa é fácil, só repetir tudo. É o que eu falo, ia comprar, por exemplo, fazia o levantamento de material. Era 10 joelhos de 90 de esgoto que ia usar. 10 joelhos de 90, né? Para 100, 90 para 100. Aí,
Se você comprar 11, você comprou 1.000 peças erradas. Olha a responsabilidade disso, cara. Ou tinha que fazer tudo lá. Ó. Vamos fazer uma casa modelo aqui, vamos ver quantas peças que gastou. Eu contei quantos tijolos gastou em uma casa, né, na casa modelo. Eu acho que foi umas 3 vezes que eu contei. Eu contei uma vez, o outro estagiário contou outra, depois eu contei mais um tanto. Eu contei quantos tijolos inteiros, quantos meio tijolo gastou. Por quê? Se eu põe 10% a mais, vamos supor, 1.500 tijolos, eu erro 150 tijolos por casa. Em 1.000 casas, dá tijolo pra caramba, cara. Dá tijolo demais. E aí a gente tinha que ter muito isso. A questão de controle de material é muito massa em obra desse jeito. Eu não vi muito isso em prédio. No prédio não tem muito esse controle. Mas em casa, em empreendimento grande assim, você trabalhou com isso também. Né? Tem muito controle. Tanto é que é muito fácil de dispersar, né? Porque o prédio, você está dentro do prédio, ou o material está em cima ou está embaixo. Agora casa some, dissolve ali. Então aí você tem que liberar o material bem certinho por kit. Senão kit de hidráulica, kit de elétrica, kit de alvenaria, de piso, enfim, tem que ser tudo assim. Senão... Lá a gente trabalhou com a fundação tipo Radier, né? E aí, como eu tinha trabalhado de encanador, né? Trabalhado de encanador no prédio, eles me colocaram para ajudar o encanador lá a fazer o kit de esgoto, porque o kit de esgoto põe concreto em cima, né? E aí eu fui e ajudei com o encanador. Cara, é muito massa, porque tipo assim, tem todas as conexões certas, cada tubo é o tamanho certo, você faz, mede, anota, vai lá no lugar, cola, vê se deu certo, não deu, volta, entendeu? Várias vezes até chegar na menor quantidade de material possível, né, que tem que usar para economizar em 1.000 casas é importante. A menor quantidade de material possível, menor quantidade de curva, menor quantidade de tubo, menor quantidade de... É assim, né? E aí a gente foi fazendo esses estudos. Quando eu saí de lá, eles tinham tudo certinho. Para fazer um kit de radier, gasta 1,35 metros de tubo de 40, 1,83, entendeu? Tudo centímetro, cara. É muito massa isso. Principalmente quem é estagiário de empreendimento, vê a responsabilidade do quantitativo de material. Porque é justamente isso. Porque se chegar para o estagiário e falar assim, ó, faz o quantitativo dessa casa aqui. Ele vai fazer, se faltar uma peça, tem essa, né? Vou ali e compra. Se sobrar uma peça, fala, não dá nada não. Usa para a próxima obra. Agora você compra 1.000 peças erradas. Se faltar uma, vai faltar 1.000 peças. Se sobrar uma, vai sobrar 1.000 peças. Exato. Então é muita coisa. É muita coisa. E aí esse de faltar, por exemplo, faltar 1.000 peças lá, por exemplo. E por que a gente está falando disso, né? Porque quando é empreendimento, a gente tem que reduzir o custo. Para reduzir o custo, você compra a maior quantidade de material possível. E tudo de uma vez, que daí você consegue o desconto maior possível. Então a gente já compra todo o material junto. Mesmo que seja de uma vez, mas é muito de uma vez. Tipo assim, você vai usar carretas, uma carreta por vez. Você não compra a granel. Você negocia, né? E manda entregar aos poucos. É desse jeito que funcionava lá. Justamente. Ó, por exemplo, comprava lá, vou gastar, sei lá, 20.000 sacos de cimento. Cara, entrega 5.000 por semana. Entendeu? Se tiver errado, vai sobrar uma carreta no final ou faltar. E ainda você tem como negociar para não tomar tanto prejuízo. Né? É complicado. Mas imagina controlar isso, a quantidade de item que tem numa casa. Eu acho que é mais de 400 itens que tem. Item, né, de peça, luva, conexão, tijolo, né? Insumo, é muito insumo, cara. Aí você ficou estagiando 6 meses nessa obra até formar. Foi. Fiquei os últimos 6 meses até formar. Aí já estava final de 2014, início de 2015. Eu pedi para continuar na empresa, né, para ver se eles me contratavam como engenheiro. Só que aí eles falaram, não tem previsão de iniciar mais obras.
E aí, cara, eu entrei com a bunda, eles com o pé, pronto. Todo mundo saiu feliz. Todo mundo saiu feliz, né? Formei e fui mandado embora. E aí começa, né? Essa época foi uma época que eu peguei também, que eu também trabalhava em empreendimento, que estava com dificuldade com a Caixa Econômica, atrasando o pagamento das obras que já estavam em andamento, governo Minha Casa Minha Vida na época segurando tudo, que não estava liberando mais nada. Não, eu lembro que esses atrasos, tem empresa até hoje que está quebrada por conta disso. Que daí foi investindo. Atrasou 3, 4 Atrasou meses, pagamento. enfim. Né? Isso aí, para uma empresa pequena, é difícil, para uma empresa grande também é, porque o giro é muito grande, gira 1 milhão por mês ali dentro de um empreendimento. Formou, foi mandado embora, começo de 2015, né? Começo de 2015. Nós saímos da colação e eu já corri no CREA, né? Primeiro, a chegar no CREA foi eu. Aí chegou no crédito de beca. Quase isso. Só não cheguei de beca porque tem que devolver a beca na hora que sai da colação. Mas eu já saí da colação, já fui direto no CREA, dei a entrada e falei, cara, é tudo ou nada aqui, né? Tem que fazer valer a pena essa faculdade, né? E aí... Mas aí você já saiu com o intuito de procurar serviço ou abrir empresa? Cara, eu saí doido atrás de emprego, entendeu? Emprego, eu não sei, eu não lembro muito ao certo, mas eu acredito que eu não saí, cara, vou abrir minha empresa, não. Porque eu procurei emprego pra caralho, procurei emprego demais, Guilherme, demais, cara. Eu fui, você sabe, fui pra Brasília, fiquei um mês, dia 5 de janeiro, eu fui pra Brasília, fiquei mais ou menos um mês em Brasília. Esse meu primo que trabalha na Direcional, ele mora lá. E aí cheguei na casa dele num domingo e ele sentou comigo numa mesa lá da casa que ele morava, num guardanapo. Cara, ele me explicou, Eduardo, é assim que anda em Brasília. Desenhou um avião no guardanapo. Asa sul, asa norte, do lado direito é os números ímpar, do lado esquerdo é os números par. Aí é 100, 300, 500, 700, do lado esquerdo 200. Eu não sei se é esquerdo ou direito, mas sei que é assim. Esquerdo par, 2, 4, 6, 8. Aí, por exemplo, onde que é esse lugar aqui? Asa norte, 800 e tanto. Aí então asa norte, é na norte. E no 8, quanto mais perto do eixão, mais perto do eixo é os menores números, né, lá em Brasília. Começava, acho, na 26 ou 30 alguma coisa, acho que é 26. Até chegar ali onde os políticos ficam mesmo, né, que é onde é a cabeça do avião lá. É como se fosse o meio do avião, né. E aí eu falei, não, beleza, ele me explicou num guardanapo. Na segunda-feira cedo eu vazei para procurar as obras, procurar as construtoras. Cara, sei lá, mas eu lembro de ter entregado uns 200 currículos em mão. Entreguei mais de 200 currículos em mão. Nesse um mês que eu fiquei lá. Depois de rodar muito, eu lembro de eu parar na porta de uma obra, ficar sentado ao outro lado da rua, assim, meu Deus. Um prédio começando lá e falar, nossa, a obra é bom demais, tal, preciso arrumar um emprego para trabalhar numa obra dessa. Aí, na hora que um de capacete saiu lá, eu já chamei, entreguei currículo, mas não virou nada também. E aí fiquei lá um mês em Brasília procurando, parava sempre na secretária lá, nunca conversei com o dono, nunca consegui falar com o dono das construtoras, nem as pequenas conseguia falar. E aí, cara, não arrumei nenhum emprego, não fiz nenhuma entrevista, aí eu desanimei. Na volta, eu tenho um tio que mora em Goiânia. Aí eu fiquei lá em Goiânia uma semana. Tentei também arrumar alguma coisa em Goiânia. Cara, eu mandar currículo por e-mail, currículo pelo Cato, LinkedIn, cara, eu mandei pra caralho. Tudo que falava, faz isso que dá certo. Ixi, eu fiz. E sem contar, o negócio é assim, que a gente sai da faculdade
com um negócio assim, nós vamos ganhar essa base salarial, o engenheiro tá faltando, nós vamos conseguir esse emprego, tal, aí você cai na realidade, né? Assim, Tá faltando engenheiro, os professores falam, né? Tá faltando engenheiro no mercado, vai sair ganhando piso salarial. Piso salarial, 8 mil reais. Ilude. Ilude todo mundo, né? A turma inteira. E aí, cara, voltei para Uberaba, né? Desiludido, acho que eu devo ter ficado 1 mês, 2 meses em casa, só mandando e-mail, mandando currículo, indo nas construtoras de Uberaba, né? Fui em Uberlândia também, mandar currículo, entregar currículo. Também, ou não? Goiânia eu fui, né? Fiquei uma semana em Goiânia. Mas voltei para Uberaba e depois fiquei mandando aqui na região. Cara, eu fiz uma entrevista. Essa entrevista foi por telefone. Uma empresa lá de Eduardo Magalhães, acho que é Luiz Eduardo Magalhães, chama, na Bahia. Me ligou falando que era uma obra para construir silo de grão, né? E aí explicou como é que era, tal, me falou o salário, né? Cara, eu só sei que eu pus na ponta da caneta e se eu ficasse em Uberaba, eu tava melhor do que estando lá, né? E aí eu não quis ir, não. Única entrevista que eu fiz, por telefone. E aí, o que eu pensei? Cara, se ninguém quer me dar oportunidade, eu vou fazer minha oportunidade, entendeu? Ninguém quer me dar minha oportunidade de fazer, cara. E o jeito que eu foi ter minha empresa. E eu não comecei, nossa, vou abrir um CNPJ. Não. Um amigo meu, que estava na faculdade ainda, falou, Eduardo, vamos trabalhar com empreita de obra, né? Empreiteiro. O que é empreiteiro, para quem não sabe? Empreiteiro é, por exemplo, o Guilherme tem lá 100 casas para fazer. E aí eu tenho mão de obra para colocar piso. E o Guilherme me contrata como empreiteiro de assentamento de piso. Foi onde começou a voltar, né? Que depois que as casas estavam parada, né? Aí começou a voltar as obras delas, foi. E eles começaram a contratar empreiteiro, né? E aí eu comecei desse jeito. Já cheguei a ter, sei lá, uns 36 funcionários ao mesmo tempo. Entre pintor, pedreiro, eletricista. E, cara, o que é a questão do empreiteiro? Para ser empreiteiro, você não precisa ser engenheiro. E eu estava vendo que era muito assim, eu ia na obra só para fiscalizar, fazer pagamento, assinar documento e pronto. Eu não via nada de engenharia, não discutia. Era mais a gestão de pessoas, né? É só gestão de pessoa, pegava ali e pronto. E também a questão do dinheiro mesmo, do pagamento. Eu trabalhava muito, viajava muito. Eu fui até para Itapeva, São Paulo, fazer serviço desse jeito. E chegava no final do mês, eu recebia lá na conta 60 mil reais de pagamento. Desses 60 mil, 40 mil era para pagar os funcionários. Aí dos outros 20, era mais 15 para pagar imposto. Eu gastei 4 mil de gasolina, sobrou R$1.000 para mim e para o outro parceiro. R$500 para cada. Eu falei, meu Deus, como é que ganha a vida assim? Não dá. Não dá, cara, não tem jeito. Os pedreiros ganhavam muito mais. Os pedreiros ganhavam 5 contos, 6 contos. Eu falei, cara, eu vou virar pedreiro desse jeito. Aí, falei, nossa, como é que faz? Aí eu peguei que não. Enquanto eu estiver mexendo com isso, parece que eu não vou pegar mais nada, né? Porque eu fico só envolvido com isso e não me dá oportunidade. Consome, né? O negócio te consome. Consome, exatamente. E não me dá oportunidade de buscar mais nada, né? E aí eu falei, cara, vou sair da parceria aí e tal, pode seguir você. E aí ele seguiu e eu peguei e abri minha empresa aqui em engenharia. Então, de início, a gente tinha uma empresa, mas acho que ele era o dono dessa empresa. E depois eu abri a minha empresa. E aí eu comecei fazendo galpão, fazendo reforma, fiz reforma de apartamento, reforma de igreja. Cara, peguei de tudo. O que vinha, nós fazia. Nunca tinha feito galpão, fiz galpão. Porque de desempregado para empreiteiro falido, faz tudo já tá bom, já dá uma melhorada. Melhor faz tudo do que ficar quebrado. Pra fazer nada. Foi aí que eu consegui comprar um carro, que eu não
tinha carro, né? Comecei a melhorar um pouquinho de vida, né? A trabalhar com o que gosta e ver uma corzinha de dinheiro, né? Exato. Fazendo faz tudo, né? Fazia reforma, fazia galpão, fazia casa. Esse que é uma das coisas do diferencial, né? De quem tem sucesso e quem não tem. Né? Porque o cara às vezes para ali no começo. Não achei emprego, mandei currículo, não achei emprego, eu vou caçar uma coisa mais fácil. Vai fazer Uber, vai... Não desmerecendo as outras profissões, mas o cara formou, mas sei lá, não, eu vou ser aqui vou trabalhar aqui nesse caixa, vou trabalhar aqui nessa empresa aqui, tem não tem muito nada amigo a nosso, ver. né, que assumiu a empresa do pai, né, que Então, não tem nada a ver com engenharia. Não tem nada a ver com engenharia. Isso é ruim? Não é ruim também, né? Mas já parou ali, né? Então, aí já tem o segundo passo de abrir um negócio que pode não ser bem sucedido. Exatamente, né? Empreender é isso, cara. Estabilidade não existe. Aí, né, se o negócio não deu certo e você ainda continuou, aí já é o terceiro módulo do negócio que já é mais complicado, né? Então, é a mesma coisa que eu falo, né? Emprego também não é segurança, né? Segurança não existe, estabilidade não existe. Dependente até se você é concursado, porque eu tenho família que é concursada e não recebe já tem um tempo. Agora que parece que voltou a normalizar os pagamentos, mas ficou um tempo sem receber o salário. Então, é complicado. E assim, cara, no começo, velho, foi, cara, pauleira, trabalhando, virado, trabalhava dia e noite para entregar orçamento. Já fiz, cara, coisa que hoje eu não troco uma noite de sono por um serviço, né? Mas no começo eu tive que pagar o preço, né? Porque quando a gente trabalha, você abre uma empresa, né? Você não teve base nenhuma daquilo aí na faculdade, você não foi treinado hora nenhuma e principalmente, não sei se na sua família você tem assim, outras pessoas empreendedoras, outros empresários na família, que aí também você tem um suporte, né? Eu tenho uma tia que tem uma empresa de fazer móveis planejados. E eu acredito que seja só. Mas o meu pai, ele está há 29 anos na mesma empresa. Minha mãe trabalhou muito tempo na mesma empresa, agora é do lar, né? E assim, quando eu falei que ia abrir meu negócio, eles falaram, não mexe com isso não dá certo. Vai arrumar um emprego, vai estudar para concurso, que é melhor, tal. E, cara, isso é normal. Por quê? Os nossos pais gostam da gente. E eles querem que a gente não sofra. Essa é a verdade. E quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente nunca fez, provavelmente a gente vai ter algum sofrimento. Entendeu? E aí a gente tem que saber lidar com essas questões. Falar, não, isso aqui é a minha vontade, é o que eu quero, vai dar certo, né? E tudo mais. Eu até fiz um post esses dias falando, cara, se você está acomodado, ou se você... Eu estava falando sobre a questão do ambiente que a gente está inserido, né? Que isso influencia muito. Quando eu estava em casa, minha mãe falava, não, Eduardo, vai procurar emprego, vai não sei o quê. Nunca falava, não, vai correr atrás de obra, vai montar sua empresa. Não, por conta disso. E aí o que eu fazia? Eu saía cedo de casa e voltava só de noite. Todo dia. Saía cedo e voltava de noite. O que você está fazendo? Estou pegando serviço aí. Estudando para concurso. Estou pegando serviço. Porque se eu ficasse em casa, cara, era só isso que falava. Já mandou currículo no Cato? Já não sei o quê? Já ligou nas consultas? Já teve alguma resposta? Já teve alguma resposta? Fica perguntando. E isso acaba que... E é normal. É normal. É normal. Porque isso aí o negócio já vem de família, né, que o vô já falava que você tinha que arrumar um serviço. Como é que ele fala? A expressão você tem que saber fichar, né? Tem que saber fichar. Exatamente. Tem que fichar bem, que aí você vai ter um salário bom, um 13º bom, um acerto bom. As férias, se tiver aposentadoria. Se tiver plano de saúde, então, nossa pode ficar ali pro resto da vida. vida. E aí, aposentadoria e tudo mais.
E aí, cara... Fala, filho, você vai montar a empresa, você não vai ter horário de trabalhar, você vai ter funcionário por sua responsabilidade, o serviço vai ser responsabilidade, você vai ter que correr atrás de cliente, você que vai ter que pagar 10º, pagar férias, você vai... Não mexe com isso não, não mexe com isso não. Aí vai. A tendência da família é essa para proteger a gente, né? Não quer que a gente sofre. Mas aí, cara, eu mudei de ambiente. Falei, cara, se eu ficar aqui, vai só dar isso. Só vou ficar nessa energia aqui, não vai dar certo. Aí eu saía de casa cedo, voltava à tarde, à noite, todo dia e comecei. Aí pego uma obra, pego uma reforma, pego um projeto, vai no escritório de um, vai no escritório de outro. Na época eu comecei, né, sem escritório, sem nada, em casa mesmo. Eu até brinco, eu comecei com um computador, uma impressora e um quadro branco. Não precisa mais do que isso para começar. A impressora para imprimir proposta, o computador para fazer as propostas e o quadro branco para não te esquecer de mandar as propostas. Não precisa mais do que isso. E aí, comecei assim, peguei reforma de apartamento, reforma de igreja, construí galpão de 1.300 metros quadrados, 2 galpões. Aí quem alugou os galpões foi uma indústria, a gente pegou as obras da indústria, né? E a gente começou, cara, graças a Deus, com muita obra, só que sem o foco, né? Sem falar, cara, eu vou ser bom nisso. Eu sempre trabalhei com financiamento, né? Desde quando eu formei praticamente, mas não era aquele negócio, eu vou me tornar especialista nisso. O que você faz? Faz tudo. O que você faz? Não, o que você quer que eu faça? Eu faço. Entendeu? Isso é ruim, cara. Para quem tem um negócio, isso é ruim. Que também não é errado no começo. Não é, no começo não. Porque eu acho que assim, por exemplo, até hoje eu faço reforma. Mas eu faço reforma, nossa, cara, precisa ser muito bom a proposta. Entendeu? Muito bom. Eu preciso ver assim, vai valer a pena a dor de cabeça. Por quê? Eu tenho a minha metodologia de trabalho de construção de casa. Para mim, ir para uma reforma é totalmente diferente. Entendeu? A equipe não está treinada, não entende, tem que ficar mais em cima. É o que a gente vai aprendendo com o tempo, a subnichar até a nossa própria prestação de serviço. Né? Exato. E aí, eu peguei, eu preciso escolher alguma área para a minha empresa ser especialista. Porque é igual aquele negócio, quem é referência na área de estrutura para você? É fulano. Quem é referência na parte hidráulica para você? Ciclano. Quem é referência na parte de arquitetura? Os arquitetos tal. E quem que é referência na parte de financiamento? Aí ninguém sabia falar. Entendeu? Então foi assim que... É questão de oportunidade e se preparar para abraçar a oportunidade. Exatamente. E isso nós já estamos falando agora, dos últimos anos, né? Dos últimos 2 anos, mais ou menos. Entendeu? Mas isso é uma escolha que veio lá de trás, né? A gente tender a pegar mais obras nesse mercado, né? Quando você fala, é igual casamento. Quando você fala sim para uma coisa, você fala não para todas as outras, né? Quando você fala sim para uma mulher, você fala não para todas as outras. Então é a mesma coisa, cara. Quando você fala, cara, eu vou focar nisso, é não para todas as outras. Entendeu? No casamento não, mas no caso de obra, cara, para quem está começando, às vezes vale a pena fazer alguma coisa fora do que está focando, né? Para poder pagar as contas, né? Porque o início, a dificuldade é essa. Então, isso aí já falando dos últimos 2 anos, que foi onde a empresa, né, realmente achou o seu nicho, achou o seu rumo mesmo e entrou no mercado de casa financiada, no mercado de financiamento. Exato. E aí a gente começou a focar em financiamento. A gente identificou que é um mercado, cara, em Uberaba é inexplorado, né? E em muitas cidades, depois que a gente começou a fazer o curso de financiamento, né, dar o curso de financiamento, tem alunos que falam que ninguém se fala nessa modalidade. Então a gente encontrou um nicho que pouca gente trabalha, pouca gente sabe como é que funciona. E aí a gente começou a trabalhar nesse mercado. O bom disso, né, o bom de poder trabalhar com financiamento, é que eu não preciso mais
encontrar o cliente que tem todo o dinheiro para construir a casa dele. Porque imagina, cara, se a gente vivesse só de obra que o cliente tem que ter 100% do dinheiro daquela obra. Cada 10 obras é uma. Cada 10 obras, uma tem 100%. Né? Eu não sei essa proporção, mas não foge muito disso. Né? A cada 10 clientes, um deve ter dinheiro para construir a própria casa, praticamente. Né? Sem pegar dinheiro emprestado. Você toma por base os que você faz. E quantas casas que é por recurso próprio? Não, a maioria, né? A minoria. Próprio. Recurso próprio é a minoria. Então, assim, a gente conseguiu antes 1 cliente, 2 clientes por mês, a passar para 15 clientes, captar 15 clientes no mês, 10 clientes no mês, entendeu? Por estar trabalhando com essa parte do financiamento. E isso, muitas vezes, a gente tem que apresentar isso para o cliente. Às vezes o cliente nem sabe, cara, o que é isso aí de financiamento? Ele sabe que existe financiamento da Caixa, mas não sabe como é que funciona, não sabe se para ele dá certo, se para ele não dá. E aí a gente tem que ter essa relação com o cliente, trocar ideia, explicar como é que funciona tudo isso, para ele entender. E, cara, você vai pagar sim um financiamento durante 30 anos, só que você vai pagar igual ou menor que o seu aluguel. E é importante, como profissional da engenharia, você saber fazer, saber o que você está falando, passar segurança para o cliente e executar o que você está falando. Né? Exatamente, porque na hora que você está conversando com o cliente, você demonstra insegurança, cara, o cliente pega assim, ó, insegurança rapidinho. Se ele fez uma pergunta, o cliente faz pergunta para testar, gente. O cliente faz pergunta para testar. Se ele faz uma pergunta para te testar e você treme, você gagueja, você não sabe responder, perdeu credibilidade. Se ele encontrar alguém com um pouco mais de experiência, um pouco mais de entendimento na área de financiamento, ele vai fazer com a outra pessoa. Então, finalizando toda essa história, chegando hoje na empresa, Eduardo, na empresa que tem hoje, e também falando da assessoria de toda a equipe também, porque uma coisa é você ter um quadro, um computador e impressora. Né? Outra coisa é ter mais obras, mais coisas, então você precisa de mais pessoas. Exato. Né? Porque aí depois disso também entrou o sócio, né? Sim. Aí hoje eu tenho o Jonathan, que é meu sócio, mas o Jonathan entrou lá em final de 2016. A gente se conheceu e se tornou sócio, né? E a parte dessa questão de precisar de mais pessoas, cara, é um negócio que a gente sente. É um negócio que, tipo assim, cara, eu não dou conta mais de abraçar tudo que eu tenho que fazer. Então, se eu pôr alguém para fazer tal serviço, vai me facilitar e eu vou poder atender outras áreas que também são importantes. E aí, assim, a gente foi fazendo. A gente nunca, cara, vou contratar tal pessoa porque precisa dessa... Porque, teoricamente, eu tenho que contratar. Porque fulano falou que tem que ter essa pessoa na empresa. Não. Sempre foi assim, cara, eu vou ficar doido se eu não ter alguém para fazer isso. Foi mais ou menos isso. O jeito que a gente contrata aqui. Se eu não pôr alguém para fazer esse serviço aqui, eu não... Isso você vê quando a empresa está crescendo. Está crescendo. Né? Então, às vezes é uma coisa que você fala assim, é simples. Por exemplo, sei lá, você tem que pôr uma pessoa para atender telefone, quando atender o telefone, se torna uma perda de tempo a quem está executando o serviço. Exato. Quando você tem alguma coisa mais importante para fazer. Uma coisa até legal de falar é o seguinte, quanto você pagaria para uma pessoa fazer o que você faz hoje? Aí, na época, eu falava, cara, eu pagaria, sei lá, R$1.500, R$1.000 para uma pessoa fazer esse serviço aqui para mim. Então, se eu pagaria, cara, entendeu? Pronto. Eu posso contratar essa pessoa. Eu consigo pagar um salário dessa pessoa, né? E assim a gente foi fazendo. Aí hoje tem para fazer orçamento, tem para fazer documentação da Caixa, documentação da Prefeitura, documentação do cartório, compras, estagiários, né? Muita coisa que envolve quando a gente tem muita obra, entendeu? E é isso aí. Então o negócio é estar preparado no momento certo, fazer as escolhas certas, mesmo que não saiba que são as certas, mas ir também pelo instinto de querer crescer, querer... E é aquele negócio, né? Sorte é o encontro da oportunidade
com a preparação, né? Eu não acredito em sorte. Teve sorte lá e pronto. Não. Por trás daquilo ali, cara, teve alguma coisa, né? Por trás de uma conquista sempre tem muito trabalho, muita luta, muita preparação, né? E aí, depois de 10 anos aí, se a gente contar desde o início da faculdade... Você pode comparar a empresa com o atleta, né? Se o cara ganhou a medalha olímpica, você pode ter certeza que muita coisa por trás ali aconteceu. E tem muita gente por trás daquele cara que está ali, né? Então a empresa também é assim, né? Se a empresa ela está fazendo boas obras, a empresa tá bem falada, tá grande, quer dizer o quê? Atrás daquela marca ali tem muita gente, muito tem trabalho, muito esforço, tem muito trabalho, muita preparação. Justamente. É isso aí. Muito bom. Então é isso aí. Finalizando o nosso podcast Vivendo Obra. Mas então é isso. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí, que nos assistiu, que nos ouviu. Toda quinta-feira agora tem episódio novo de podcast Vivendo Obra. E é isso. A gente quer levar essa missão de expandir, né? Trazer mais pessoas para essa comunidade de empreendedores, de engenheiros e arquitetos que estão aí correndo atrás e fazendo cada dia melhor a construção civil, né? E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve aí no canal, né, que você vai receber outras notificações, outros vídeos. A gente está com um compromisso toda quinta-feira, né, postar. E manda aí seu depoimento, conta um pouco também da sua história, o Eduardo já contou a dele. Né? Às vezes você está passando por coisa parecida, né? Ou alguma história diferente, legal aí, que a gente gosta de ouvir história também. Exato. Deixa seu comentário aí, conta a sua história pra gente também. A gente sempre gosta de ouvir e compartilhar conhecimento aí. E se você acha que esse conteúdo, se essa história do Eduardo, tem um amigo meu que é desse jeito aí, ele tá querendo desistir, manda pra ele, né? Porque vai dar um ânimo no cara aí pra ele poder não desistir, né? Exatamente. Porque sempre quando você tá desistindo, alguém vai falar pra você, não, só vai mais um pouquinho, dá certo. Né? Vai dar certo, acredita que dá certo. Aproveita e segue a gente também lá no Instagram, né? Inge Eduardo Augusto, para acompanhar o nosso dia a dia aí das obras. Então é isso. Tchau, obrigado. Tchau, até a próxima. Até a próxima. Que vem.